como esquecer dos clássicos episódios especiais de Jovens Titãs em Ação, na qual o traço muda completamente. E no vídeo de hoje a gente vai falar do que talvez seja o melhor especial que Jovens Titãs em Ação já teve. O especial A Noite Vai Brilhar. E a própria origem de como foi feito esse especial é simplesmente espetacular. Então, bora conferir tudo sobre esse especial depois da abertura. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo especial realmente dá muito trabalho, então se der aí para deixar o bate-like e o bate-comentário, isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso, e agora sim, bora conferir esse especial que marcou uma época. O especial foi exibido em agosto de 2017 nos Estados Unidos, e foi dividido em 4 partes na 4ª temporada do desenho. Contudo, antes de existir o especial que todo mundo conhece, existe também a origem do especial e do porquê que a música é tão importante. E na verdade, tudo começou totalmente por acaso. Na 2ª temporada do desenho, tivemos um episódio chamado A Festa do Pijama. E nele tem um pequeno trecho que o Cyborg começa a cantarolar a música A Noite Vai Brilhar. Em inglês, essa música se chama The Night Begins to Shine e foi criada pela banda PER. Só que a escolha dessa música, que se tornou icônica, chegou a ficar no top do Spotify por causa do desenho, ela se deu totalmente por acaso. O próprio desenho faz parecer que ela é uma espécie de música perdida dos anos 80, mas esse não é o caso. Na verdade, tudo começou porque o diretor, o Peter Mikhail, precisava preencher o episódio da Festa do Pijama com 10 segundos adicionais para fechar o tempo mínimo do episódio. E como esse capítulo já estava repleto de piadas nostálgicas dos anos 80, ele começou a buscar no catálogo da Warner uma música anos 80 bem nostálgica. E foi aí que ele se deparou com a música The Night Begins to Shine. Ele adorou a música e achou que iria se encaixar com o gosto do Cyborg. E por isso que é a música favorita dele. Só que, como eu disse, não é uma música dos anos 80. Ela foi criada em 2005, realmente por uma banda chamada BER, e foi para uma produtora, Telepictures. Em nenhum momento a música foi distribuída num CD ou algo assim. Era apenas uma música para ficar no catálogo, que poderia ser utilizada em algum momento pelas produções da Warner. Só que aí aconteceu algo que ninguém estava esperando. A música realmente fez um grande sucesso entre os fãs. Elas achavam que a música era conhecida e que talvez fosse uma música dos anos 80 perdida. Uma música famosa que acabou sendo esquecida ao longo dos anos. Exatamente por causa dessa repercussão, os produtores decidiram fazer um episódio chamado 40%, 40% e 20%, que é justamente sobre a música do Cyborg. E nesse episódio é revelado oficialmente qual é o nome da música. E além disso, é dito que os poderes do Cyborg não vêm apenas de suas peças robóticas, e sim pelo amor que ele sente pela música. E é nesse capítulo que acontece pela primeira vez a troca do traço da animação, e que o especial depois ficou conhecido por usar. E esse título aí, 40%, 40%, 20%, é a homenagem para os integrantes da banda. A Stellar cita os compositores da música, Carl Burnett, Franklin Enea, William J. Regan, e eles são BER. Assim que o Cyborg lembra da música no especial, nós somos teletransportados para um outro mundo, e que tem o traço completamente diferente. A música toca, é radical demais, e vemos nossos heróis curtindo um passeio de bike, enquanto que um lobo os acompanha. E aqui a gente chega no grande charme desse especial, que é justamente o traço bem radical que tem nesse universo. O pessoal chama esse traço de formas radicais. Sabe, porque é tudo radical. Jovens Titãs em Ação sempre teve essa polêmica por ter o traço mais infantil. Só que quando esse episódio saiu, todo mundo adorou o traço. E foi um dos motivos desse especial ser tão amado depois de tanto tempo.
Inclusive, o desenho faz uma piadinha com isso. A gente não fica sempre assim. Porque é radical demais, Robin. Demais. E não tem como dizer, né? E esse traço é muito mais legal do que o do desenho. O nosso grupo é atacado simplesmente por um dragão. E esse é o dragão que estava na caixa da fita tape do episódio 40%. E é por isso que ele vai ser o grande vilão desse especial. O vilão alega que a música pertence a ele e ordena que os titãs tragam a música. O que o Cyborg se recusa. Isso resulta numa grande luta na qual o Cyborg vira um caminhão, algo que é para ser uma referência ao Optimus Prime. E essa é uma piada ao longo de temporadas, porque no episódio do 40% eles fazem uma piada de que queriam ser um caminhão tipo Optimus Prime. Titãs, vamos rodar! E aqui nesse universo eles podem ser isso. E a outra coisa que eu queria destacar nesse episódio é esse visual aqui do Robin. Cara, ele é muito maneiro. Lightsaber duplo, velho. A lá Darth Maul. Infelizmente, os titãs são derrotados ao serem puxados para uma outra dimensão pelo poder do dragão. O único que permanece ali é o Cyborg, que consegue fugir graças ao lobinho. O dragão promete que irá se vingar. Em breve, a noite não vai mais brilhar. E isso daqui é surpreendentemente sério, considerando que é uma história de jovens titãs em ação, né? Agora, esse especial, infelizmente, não é 100% nesse traço, e talvez seja um dos motivos da galera que gosta não gostar tanto assim. Os titãs que foram sugados pelo portal retornam para a Torre Titã e ao traço original do desenho. O problema é que para voltar lá, eles precisam da música do Cyborg. O Robin dá uma ideia deles irem atrás de músicos de verdade para alguém realmente ajudar a cantar de um jeito tão poderoso que vai fazer o portal se abrir novamente. E eles vão atrás simplesmente do Silo Green, que joga seus seguranças nos jovens. Segurança. Seguranças indo incomodar crianças. Jovens titãs prevendo o futuro, né? Inacreditável. Depois a turma vai até os Fallout Boys. E apesar de um dos membros querer ajudar, os demais acham que é perigoso demais. E os titãs são ignorados novamente. Enquanto isso, Cyborg é simplesmente devorado pelo dragão. E é aqui que termina a primeira parte do especial. Já o segundo episódio é mais focado na amizade do Cyborg com o Mutano. Os titãs decidem meditar para encontrar a música. E o universo dá sinais do que eles têm que fazer. Mas os tontos não entendem. O Mutano fica para baixo porque ele só quer o maninho Cyborg de volta. E os demais tentam alegrá-lo cantando músicas antigas do Cyborg. Só que nada disso realmente anima o Mutano. E ele decide partir por uma jornada pessoal para ver se encontra a si mesmo. Já o Cyborg ainda está no estômago do dragão. Ele consegue fugir usando o poder da música. E usa essa águia dourada para voar. Logo depois, ele pede algo para a águia ir até os seus amigos. E ela sai voando até atravessar um portal. Finalmente é revelado a origem dessa realidade. E de fato, a música criada pela banda BER foi tão poderosa que distorceu o tecido da realidade, criando essa nova dimensão e desafiando o próprio dragão, que tentou enfrentar a banda, mas foi derrotado pelo poder da música. E para evitar que o dragão tivesse a música, o BER lacrou numa fita cassete. E depois desapareceu. Juntos, eles criaram um som mais poderoso que qualquer outro. Pô, origem radical essa, hein? Quanto àquela águia, ela se transforma num pombo no mundo real e encontra o Mutano, que se assusta e bate o carro. O Gar segue meio perdido e sem rumo, quando Billy, o mecânico, aparece e diz que irá arrumar o seu carro. Acontece que esse Billy não é qualquer pessoa. Ele, na verdade, é William J. Regan. Apenas um homem humilde com uma oficina. E meu nome é William J. Regan. Demora um pouco, mas o Mutano finalmente capta todas essas dicas do pombo. O Billy, num primeiro momento, não quer ajudar, mas acaba convencido após o discurso do Mutano. Você tem responsabilidade, cara. Isso é muito mais importante do que o juramento. E é legal como esse especial ele tenta ser mais sério, mas ao mesmo tempo ele faz piadas em cima da fórmula mais séria dele. Mas não é aquele típico humor que você vê num episódio de Jovens Titãs em Ação. É um pouco diferente. No terceiro episódio, Mutano retorna à Torre Titã com o Billy. Incrível! Que cabelo! E é um baita de um cabelo mesmo. Agora, tudo que os Titãs precisam é reunir a banda. O William comenta como que isso vai ser uma tarefa difícil, apenas para um segundo depois o computador dos Titãs localizá-los. E mais do que isso,
eles já topam participar pelo comunicador. E você pensando que eles iriam gastar um episódio inteiro para localizar a banda. Não! Eles fizeram uma piada em cima disso. É por isso que o humor dos Jovens Titãs em Ação é muito bom. Frank e Carl aparecem logo depois na torre. Contudo, eles não podem tocar a música por conta de uma profecia, a não ser que eles criem uma nova música. E é isso que eles fazem após se inspirarem na palavra para sempre. Uma nova música toca, e eles se transformam em robôs radicais. Um portal se abre e finalmente eles retornam para a dimensão da Noite Vai Brilhar. Agora, essa música aí eu acho que não é tão legal quanto a primeira. Só que essa, de fato, é uma música que eles criaram pro desenho. Assim que eles chegam, o dragão os recebe da pior maneira possível. Todos são capturados e levados até a prisão que o Cyborg está. Ao ver os seus grandes ídolos, Cyborg se enche de esperança. O problema é que o dragão tem uma arma secreta, um piano que pode sugar a essência da música da banda. E com isso, ele pode usar a música contra o Cyborg para roubar a música dele. E é aqui que vai ter o melhor momento do especial, porque o dragão simplesmente vai colocar um óculos e vai dar uma de DJ. Ele baixa os seus óculos maroto e ataca nossos heróis ao som da música. O mundo inteiro é modificado com isso. Só que o Cyborg não se dá por vencido. Ele pergunta se a banda acredita no poder da música. E assim, ele usa todo o poder que tem para invocar a banda Fall Out Boys e também o Silo, até a dimensão da Noite Vai Brilhar. Ambos recebem um upgrade de visual. Silo vira esse urso que ataca os guardas do dragão. Já os Fall Out Boys se transformam em carros com artilharia pesada. Mais do que isso, os carros também podem se transformar num Megazord, que também detona os capangas do dragão. Agora, a parte mais legal é que tanto o Fall Out Boys quanto o Silo fizeram remakes da música The Night Begins to Shine. E eles são bem bons, depois se vocês quiserem colocar no YouTube aí tem pra escutar, vale muito a pena. Ainda falta derrotar o dragão, que está mais poderoso do que nunca. É então que a BR invoca instrumentos, e eles decidem tocar uma nova música. Com o poder dessa música, que é tão poderosa que cumpre a profecia, eles invocam a robô chamada Sweet, ou em português, a Irada. E essa é uma outra personagem que estava no folheto da fita tape que apareceu lá no episódio do 40%. E ela realmente é muito poderosa. Nem o dragão com o poder da música pode enfrentá-la. E o responsável pelo golpe final é o Cyborg, que ganha um Pegasus alado de metal e uma nova arma machado a laser. Sério, gente, não dá pra ser mais maneiro do que isso. Com o golpe especial, Cyborg derrota a criatura e caminha desse jeito badass até seus amigos. A banda finalmente toca A Noite Vai Brilhar e restaura por completo o universo. No final, todos viajam juntos e restauram cada pedaço exatamente como era antes. E no epílogo dessa saga, a gente tem uma conclusão de arco. Sim, uma conclusão de arco num episódio dos Jovens Titãs em Ação. É que a banda BR decide ficar no mundo da Noite Vai Brilhar. Eles reconhecem que precisam ficar nesse universo e continuar tocando para que tudo fique do jeito como está. Os Titãs se despedem e retornam à sua dimensão com direito a uma versão japonesa da Noite Vai Brilhar, cantada pela banda Puff Yami Yumi. Pega esse crossover musical! Simplesmente a banda que fez a abertura do desenho clássico dos Titãs voltando para cantar essa música que acaba virando icônica. Só que assim, ainda não terminou, porque essa saga teve uma continuação na 6ª temporada, com mais 5 episódios. Esse novo especial começa com os Titãs velhos, lembrando dos velhos tempos na Torre Titã. O Cyborg encontra uma fita do BR. Ninguém mais se lembra da música além do Cyborg. Ele coloca a fita e eles retornam para a dimensão alternativa. E esse segundo especial não é assim tão conhecido porque saiu um pouco depois, mas eu acho ele bem melhor do que o primeiro especial. Até porque nesse especial vai ser o traço inteiro com visual radical. Então são basicamente 5 episódios com esse traço aí. Muito legal. Na outra dimensão, eles encontram o corpo totalmente destruído da Irada. Então, uma tribo de robôs que lembra muito os Ewoks do Star Wars aparece. O líder conta o que aconteceu. De fato, houve um tempo de paz após a morte do dragão. Mas quando a Irada foi destruída pelo feiticeiro Ultralak, as coisas mudaram. Grosso feiticeiro Ultralak.
E para piorar, o tal do Ultralac proibiu que as pessoas cantassem A Noite Vai Brilhar. Um crime, né? A única esperança era o retorno dos heróis. E agora que eles estão ali, talvez seja possível derrotar o novo feiticeiro. Só que nesse exato momento, eles são surpreendidos pelo próprio Ultralac, que os ataca com seu exército de robôs. Os titãs acham melhor recuar, mas Cyborg não aceita sem pelo menos lutar. Ele avança com sua moto e enfrenta o Ultralac, mas é humilhado. O vilão realmente é muito poderoso. Ele consegue arrancar o braço do Cyborg e depois, com sua lança, destrói o Victor. Cyborg! Não! Caraca, mas eu não estava esperando isso não. Os demais titãs são levados até um grupo chamado A Resistência. Todos estão abalados pela morte do Cyborg. O líder revela que a única forma de derrotar o Ultralac é encontrando as 3 notas de uma nova música, deixada pela banda PER. Eles são atacados pelo Ultralac. Quando tudo parecia perdido, a moto do Cyborg aparece. O seu corpo foi destruído, mas a sua alma foi parar na moto. De ter destruído meu corpo, mas nunca vai destruir a minha alma. E como não amar essa cafonice, né? Na sequência, os titãs vão atrás das notas. A primeira está no deserto. A nota foi encontrada por um minerador e vendida ao xerife. Isso leva os titãs até uma cidade estilo faroeste barra pesada. E, infelizmente, os titãs caem numa armadilha. E o único que não é capturado é o Cyborg. Ele volta até aquele minerador de antes para pedir ajuda. E o tal do minerador pega sua guitarrinha e cavalga junto com o Cyborg até a cidade. E os titãs são libertados da prisão. E esse daqui não seria um bom episódio faroeste se não tivesse uma perseguição de trem. Porque temos uma perseguição de trem. Aqui tem toda uma sequência de ação que é bem legal pro desenho. No final, o xerife é derrotado e os nossos heróis conseguem pegar a primeira nota. O terceiro episódio acontece num pântano durante uma perseguição. Ultralac quase pega os nossos heróis, mas eles conseguem fugir. Eles chegam até um local que toda a água foi poluída por causa de uma indústria. E agora essa coitada da tartaruga está presa. Só que essa fábrica aí não era qualquer fábrica. Ela estava usando o poder da música para poluir a natureza. E quem controla tudo isso é essa caveirinha robô. Os titãs entram em ação e pega essa demonstração de poder da Estelar. Poxa, como eu queria que tivesse um desenho só com esse traço. Na verdade, até que é pra ter, mas isso a gente fala depois que eu falar dos episódios. No final, o Caveirinha é derrotado. Os titãs libertam as notas musicais e purificam essa área, libertando a natureza. E graças ao poder da conveniência, eles ganham a segunda nota lendária, que estava dentro da tartaruga todo esse tempo. E isso é totalmente Zelda, não? A última nota encontra-se nesse monumento no meio da estrada. Quando o Robin coloca o rádio, um portal se abre. Eles são levados até essa estranha dimensão, onde a nota se encontra bem no meio. Esse local funciona como uma espécie de jogo do Tron. Os titãs têm 9 vidas e precisam desviar de objetos que aparecem na sua frente. E esse episódio, em termos de história, não tem muita coisa acontecendo, mas ele é um dos mais legais desse especial. Especialmente porque a parte que os titãs tentam vencer o tal do jogo é muito divertida. Agora, o melhor é essa piada aqui do Bob Esponja. Prontos para isso? Sim! Eu não ouvi direito! Estão prontos para isso? Quer dizer, isso não pode ter sido coincidência, né? Depois de muito trabalho e de entender que é preciso desviar no ritmo da música, a equipe consegue a última nota. E agora eles precisam levar todas elas até a montanha mais alta do planeta. E aqui chegamos na grande conclusão da saga. Os titãs sofrem, mas conseguem chegar no topo da montanha, que é uma espécie de santuário da banda BER. No melhor estilo Zelda, eles colocam as 3 notas nos pedestais para invocar a banda. Só que ao mesmo tempo, Ultralac aparece e mais uma luta se inicia. De novo, faça um desenho com esse traço, por favor. Ultralac retira as notas dos pedestais antes que a banda pudesse ser invocada. E agora, com as 3 notas, ele mesmo funde os poderes para criar uma única nota de poder. E é então que vem a grande bomba. Ultralac é o 4º membro perdido do BER. Já fui Neil Adams, guitarrista base do BER. Toma plot twist num desenho dos Jovens Titãs em Ação. Temos isso também. Ele se separou da banda porque queria mais poder, ao contrário dos demais membros.
o Ultralak começou a meditar para ganhar energia e eventualmente formou um exército. Agora, no presente, ele simplesmente absorve a nota, trazendo uma era de caos para a realidade. Ultralak fica gigante e ganha asas. A banda BR aparece na hora certa. E depois de toda uma lavação de roupa suja, Mas nós 4 criamos esse mundo juntos! a banda restaura a nota destruída e invoca um novo membro, o Cyborg, que recebe os poderes da nota. Ele fica gigante e ao som de uma nova música, temos a batalha épica final. E ao contrário da segunda música, essa daqui sim que eu acho que é uma música bem legal. Tão boa quanto The Night Begins to Shine, na minha opinião, tá? A luta vai até o espaço, e mesmo com todo esse poder, Cyborg ainda não é páreo sozinho. Por isso, a banda BR se junta na luta no espaço. Eles salvam Cyborg utilizando, claro, o poder da música. E agora sim, Cyborg tem o necessário para derrotar o Ultralak. Pega esse momento que o Cyborg pega uma guitarra e tem uma disputa de poder com o vilão. As definições de maneiro foram atualizadas. Enfim, o Ultralak é derrotado. E novamente, a realidade paralela é salva. Só que ao invés dos titãs voltarem para a realidade em que eles são velhos, o Cyborg diz que eles vão ficar, já que essa é a casa deles. Estamos em casa. E assim termina esse especial, que, como eu disse antes, pra mim é muito mais legal do que o primeiro especial, já que tem uma história que se leva um pouco mais a séria, mas também tem humor, é radical e o tempo todo tá usando esse traço legal. São basicamente 5 episódios inteiros com esse traço. E são episódios bem divertidos, sem dúvida. Agora, vamos falar um pouco sobre esse desenho spin-off que estavam querendo fazer com esse traço. Essa série spin-off chegou a ser anunciada, mas durante anos, realmente, a gente não teve nenhuma atualização. E hoje, acredita-se que esse spin-off tenha sido cancelado. Sabemos que na 10ª temporada vai ter um episódio com esse traço. Vai ser um terceiro especial. Talvez nesse especial eles aproveitem alguma coisa da série que foi cancelada. Mas, de qualquer jeito, é legal saber que esse traço vai voltar de novo depois de tanto tempo. Galera, agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham dos 2 especiais, desse traço, da música? Vocês realmente acham esse especial tudo isso? Ou o especial Perdidos na Ilha é mais legal? Comentem aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe descer! E esse foi o vídeo do especial dos Jovens Titãs. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.